precatório comum, precatório alimentar, superpreferência. Você sabe o que essas expressões significam? Melhor, você sabe qual é a vantagem de ter um precatório de natureza alimentar em detrimento de um precatório de natureza comum? Você sabe qual é a vantagem do seu crédito ser considerado como superpreferencial? Nesse vídeo eu vou te explicar, mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like ao final do vídeo se você gostar e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que também tem um precatório. Quando eu falo em precatório de natureza comum ou precatório de natureza alimentar, eu estou falando sobre a natureza do direito que originou o precatório. Em termos simples, eu posso dizer que precatórios alimentares são provenientes de processos onde se discutiram direitos de natureza alimentar, enquanto precatórios de natureza comum são provenientes de direitos de origem comum. Mas e na prática? Como eu sei se o direito em discussão ele é alimentar ou ele é comum? A Constituição Federal ela não descreveu ou não conceituou exatamente o que seria um crédito alimentar. Ela simplesmente exemplificou. Por exemplo, ela disse que salário, proventos e pensões seriam créditos de natureza alimentar. O Supremo Tribunal Federal, com base nessa exemplificação do texto constitucional, entendia que verbas alimentares eram verbas necessárias à subsistência do credor. Então, se determinada verba fosse essencial para a subsistência do credor, aquela verba ou aquele direito deveria ser considerado alimentar e o precatório naturalmente também seria alimentar. Foi com base nesse entendimento que o STF passou a entender que os honorários sucumbenciais eles deveriam ser classificados como verbas alimentares e os precatórios provenientes desses honorários também terem a preferência como créditos alimentares. A Emenda Constitucional 136 de 2025, no entanto, alterou o parágrafo que tratava sobre os créditos alimentares. Enquanto antes a Constituição falava que créditos alimentares eram salários, proventos e pensões, ou seja, exemplificava o que seriam créditos alimentares, a Emenda Constitucional 136 de 2025, ela praticamente define os créditos alimentares como créditos decorrentes da relação laboral ou relação previdenciária. Apesar da alteração provocada pela Emenda Constitucional 136 de 2025 ser sutil, na prática ela pode provocar algumas mudanças. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma das controvérsias que existia antes dessa emenda dizia respeito à conversão da licença-prêmio em indenização. Eu não sei se vocês se lembram, mas alguns entes, isto é, alguns estados, alguns municípios e até a União antigamente, elas previam o direito à licença-prêmio. Você trabalhava alguns anos, por exemplo, no estado de São Paulo, 5 anos, e recebia em troca uma licença-prêmio de 3 meses. Muitos servidores, eles não utilizavam, eles não usufruíam essa licença para se aposentar e também não usufruíam durante a atividade. Então eles entravam na justiça ou entram na justiça pedindo a conversão dessa licença-prêmio em pecúnia. Na prática, a grande maioria dos estados entende o quê? Que quando você converte essa licença-prêmio, em indenização, ela deixa de ter natureza alimentar e passa a ter natureza comum. No entanto, com a alteração provocada pela Emenda Constitucional 136 de 2025, a meu ver, essa indenização que decorre da relação laboral, ela passa a ter natureza alimentar. Tudo bem, já vimos o que é um crédito ou um precatório de natureza alimentar e um precatório de natureza comum. Agora eu te pergunto, qual é a vantagem de ter um precatório de natureza alimentar sobre um precatório de natureza comum? Eu sei que você sabe que os precatórios alimentares têm preferência sobre os precatórios comuns, mas você sabe na prática como essa preferência funciona? Eu vou te explicar. A preferência ela funciona dentro do mesmo exercício. Imagine 2 precatórios, um de natureza alimentar e um de natureza comum. Os dois expedidos no mesmo ano, por exemplo, no ano de 2020. Imagine que o precatório de natureza comum ele foi expedido em janeiro de 2020, enquanto o precatório de natureza alimentar ele foi expedido em fevereiro de 2020. Ou seja, o precatório de natureza comum foi expedido em janeiro e o precatório de natureza alimentar ele foi expedido um mês depois. Se não houvesse a preferência, o precatório de natureza comum ele figuraria na frente do precatório de natureza alimentar.
Mas, como existe a preferência faz com que dentro daquele exercício, ou seja, dentro daquele ano de inscrição, todos os precatórios alimentares tenham preferência sobre os precatórios comuns. Se você tem um precatório alimentar do ano de 2024, ele será pago obrigatoriamente antes de todos os precatórios de natureza comum do ano de 2024. Mas veja, ele não será pago antes dos precatórios de natureza comum do ano de 2023. Na prática funciona assim: você paga todos os precatórios de natureza alimentar do ano de 2022, depois paga todos os precatórios de natureza comum do ano de 2022, depois paga os precatórios alimentares de 2023, depois paga os precatórios comuns de 2024 e assim sucessivamente. Ou seja, primeiro paga todos os alimentares daquele exercício financeiro, depois paga todos os comuns do mesmo exercício financeiro. Tudo bem, nós já vimos o que é um precatório alimentar, o que é um precatório comum. Já vimos a vantagem de ter um precatório alimentar em detrimento do precatório comum. Mas o que é a superpreferência? Quando eu falo em superpreferência, eu estou falando de um precatório obrigatoriamente de natureza alimentar, mas que o credor desse precatório de natureza alimentar ele tem alguma característica que a Constituição escolheu para dar uma superpreferência no pagamento desse crédito. E quais são essas características? O credor ele tem que ter mais de 60 anos, ou ter uma doença grave, ou ter uma deficiência. A idade de 60 anos é um critério objetivo, mas é importante observar dois aspectos. O primeiro deles é o seguinte: o primeiro aspecto que deve ser observado em relação à idade é o seguinte: antigamente, há uns 2, 3 anos atrás, alguns tribunais entendiam que o tribunal de ofício não poderia conceder a superpreferência. Ou seja, imagine que um credor de precatório alimentar tivesse mais de 60 anos. Havia um entendimento de alguns tribunais que o próprio tribunal não poderia falar: olha, esse precatório é de natureza alimentar e o credor tem mais de 60 anos, então eu vou conceder a superpreferência. Era necessário o quê? Era necessário que o credor, ou no caso seu advogado, fosse ao tribunal e requeresse a superpreferência. Hoje em dia, com algumas alterações da Resolução 303 de 2019, o entendimento é que o tribunal pode conceder de ofício. Então, por ser um critério objetivo, 60 anos, o próprio sistema, na maioria das vezes, detecta aquela condição, detecta que o precatório é de natureza alimentar e defere a superpreferência de ofício. Mas é sempre importante saber se o seu precatório está ou não na fila da superpreferência. Um segundo aspecto sobre a idade é o seguinte: tanto faz se você tinha 60 anos antes da expedição do precatório ou se adquiriu 60 anos após a expedição do precatório. Ou seja, imagine que você, no momento da expedição do precatório, não tivesse 60 anos de idade, mas antes do pagamento completou 60 anos de idade. Nesse caso, você tem direito ao precatório superpreferencial. Então, você tem que acompanhar junto ao tribunal se essa migração da precatória alimentar para a superpreferência ela é feita de ofício. E ter ciência de que, independente do momento que você concluiu, ou independente do momento que você completou 60 anos, você tem direito à superpreferência. Terceiro aspecto. Quando eu falei sobre precatório alimentar e precatório comum, eu disse que o precatório alimentar ele tem preferência sobre o precatório comum dentro do mesmo exercício, né? Já os precatórios superpreferenciais, eles constituem uma lista autônoma, ou seja, independente do exercício de inscrição, eles vão para a fila da superpreferência, onde o pagamento preferencialmente é feito antes dos demais precatórios. Ou seja, imagine que um determinado estado esteja pagando precatórios do ano de 2015, por exemplo. E imagine que você tem direito à superpreferência. Quando você é incluído na lista da superpreferência, você vai para essa lista da superpreferência e o seu precatório ou a superpreferência deveria ser pago antes do precatório de 2015. Ou seja, enquanto o precatório alimentar ele tem preferência sobre o comum dentro daquele mesmo exercício de inscrição, o precatório ou o crédito de natureza superpreferencial ele tem preferência sobre todos os precatórios independente do ano de inscrição.
Uma quarta observação é sobre o limite da superpreferência, né? A superpreferência, ela não é do precatório, ou seja, uma vez definida a superpreferência, isso não significa que você vai receber todo o crédito de modo superpreferencial. Na verdade, você vai receber parte do crédito de modo superpreferencial. E qual é essa parte? Funciona assim. Vocês lembram que existe um limite para a expedição da RPV? Então vamos citar, por exemplo, o município de São Paulo, que, salvo engano, tem como limite R$28 mil para a expedição da RPV. A superpreferência no município de São Paulo, ela é baseada em 5 vezes o valor da RPV. Então, se você tem um precatório de até 140 mil no município de São Paulo, você recebe todo esse valor por meio da superpreferência. E o restante? Se, por exemplo, meu precatório é de 200 mil, os 140 mil iniciais você recebe pela superpreferência, e o restante, ou seja, os 60 mil, eles continuam na fila dos precatórios alimentares. Sobre as doenças graves, é importante sempre lembrar o seguinte: a Constituição, ela define que credores com doença grave têm direito à superpreferência, mas ela não diz claramente o que é doença grave. O entendimento atual é que as doenças graves são aquelas elencadas pela lei que regula a isenção do imposto de renda. Então, por exemplo, se você, por acaso, tem alguma doença, alguma enfermidade que defere ou que permite a isenção do imposto de renda, então você tem uma doença grave para efeitos de superpreferência. Sobre as deficiências, a linha é que se respeite o estatuto das pessoas com deficiência. Em resumo, é isso. Então, são 3 características que fazem com que o credor tenha direito à superpreferência: idade maior de 60 anos, doença grave, no caso, as doenças previstas na lei de isenção do imposto de renda, e deficiência conforme o estatuto da pessoa com deficiência. É importante notar o seguinte: enquanto a idade é um critério objetivo e, via de regra, os tribunais deferem de ofício, ou seja, deferem independente de pedido, embora, como eu disse, é muito importante que você acompanhe se o seu precatório está classificado corretamente como na fila da superpreferência. No caso da doença grave e no caso da deficiência, é necessário juntar laudos para comprovar essa condição. Um outro ponto importante é o seguinte: quando nós falamos de crédito ou precatórios alimentares e precatórios comuns, nós estamos falando sobre o direito que originou aquele precatório. Então, quando ocorre o falecimento do credor original, o direito que originou o precatório, ele continua o mesmo. Então, não ocorre mudança da natureza do crédito. Então, imagine que você recebeu de herança um precatório de natureza alimentar. Esse precatório, ele continua sendo de natureza alimentar. No caso da superpreferência, é importante também notar o seguinte: a superpreferência, ela depende de uma característica do credor. Então, imagine que um precatório alimentar, cujo credor tivesse mais de 60 anos, doença grave ou deficiência, estivesse na fila da superpreferência. Se o credor original falecer, ou o credor titular falecer, naturalmente aquele precatório sai da fila da superpreferência e volta a figurar exclusivamente na fila dos precatórios de natureza alimentar. É por isso que é muito importante que, se você for um herdeiro de um precatório e tiver uma dessas 3 características, idade, doença grave ou deficiência, você realize logo a partilha dos bens. Por quê? Antes da partilha dos bens, o precatório pertence, na teoria ou na prática, ao espólio. Depois do formal de partilha, o percentual do precatório pertence a cada herdeiro. E nesse caso, o herdeiro que tiver uma dessas condições que confira a superpreferência pode pedir para que seu percentual do precatório volte a figurar na fila da superpreferência. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe um comentário, deixe aquele like e até mais. Até a próxima.